nomes poderosos de Deus mencionados na Bíblia, o primeiro dos nomes de Yahvé significa identidade e frequentemente conta uma história nas páginas sagradas da Bíblia. Nomes não são apenas rótulos casuais, são revelações profundas. Eles ecoam o caráter e a natureza de seus portadores em relação a Deus. Cada nome revela uma menção do divino, um vislumbre da infinitude do Todo-Poderoso Yahvé, um nome tão sagrado que, por séculos, o povo de Israel sequer ousava pronunciá-lo em voz alta. Olá, amados irmãos e irmãs. Sou o irmão Davi. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Sabedoria Cristã. Hoje, exploraremos os diversos nomes atribuídos a Deus nas Escrituras. Considero as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como a narrativa divina, onde ele delineou sua jornada. E frequentemente ouço a discussão sobre o uso do nome Jesus, argumentando que na época do nascimento de Jesus não existia a letra J. Entretanto, pretendo demonstrar que os nomes divinos transcendem meramente letras e palavras, possuindo significados profundos. Acompanhe-me neste vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e contribuir para disseminar a mensagem do Evangelho nas redes sociais, expressando sua opinião nos comentários. Além disso, tenho o desejo de aumentar a frequência de publicações no canal, buscando uma maior proximidade com vocês, respondendo dúvidas e oferecendo suporte espiritual. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Eu sou quem sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou, enviou-me a você. Êxodo 3, verso 14. Yahvé é o nome de Deus, significando presença eterna, aquele que é autoexistente, autossuficiente e sempre presente no coração do deserto. Havia uma montanha chamada Horebe, muitas vezes chamada de Montanha de Deus. Foi aqui que uma visão curiosa chamou a atenção de Moisés, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. À medida que Moisés se aproximava dessa visão, a voz de Deus falava de dentro da sarça, chamando-o pelo nome. Deus ouviu os clamores de seu povo no Egito e ele estava pronto para libertá-los. No entanto, Moisés tinha perguntas e entre elas uma se destacava. Quando fosse aos israelitas, quem deveria dizer que o enviou? A resposta de Deus a Moisés foi profunda e misteriosa, uma declaração de sua essência eterna. Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Eu sou enviou-me a você. Êxodo 3, verso 14, Nova Versão Internacional. Esse nome, Eu sou quem sou, revelado em hebraico como Yahvé, é rico em significado. É como se Deus estivesse dizendo que ele é aquele que sempre foi e sempre será, ao contrário de tudo o mais que Moisés já conheceu. Deus não teve um começo e não terá um fim. Ele simplesmente existe, e sua existência não depende de mais nada. O nome Yahvé, então, não é apenas um nome. É uma declaração da realidade de que Deus está vivo, sempre presente, nunca mudando. Não importa o que o povo de Israel tenha passado ou enfrentaria. Isso era de grande importância, pois significava que o Deus deles não era como os deuses do Egito, representados por ídolos ou elementos da natureza que mudam e desaparecem. Yahvé era diferente, ele era real, ele estava vivo e era eterno. O nome que Deus deu a si mesmo, Eu sou também, reassegurou Moisés e os israelitas de seu caráter inalterável. Ele esteve com seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó e estaria com eles. Suas promessas eram seguras porque ele é constante e sua palavra é inquebrável. Portanto, sempre que os israelitas invocavam o nome de Yahvé, não estavam apenas chamando uma divindade distante, mas sim o Deus sempre presente e todo-poderoso que havia se comprometido a ser o Deus deles para sempre. Esta é a majestosa e profunda história por trás do nome Yahvé revelada na Bíblia, capítulo 2. Elohim. Considere o nome Elohim encontrado no início da Bíblia. No princípio, Deus Elohim criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. É um nome que pinta a imagem do poder e da grandeza de Deus, seu papel como o Criador Supremo de tudo. Elohim, majestoso e plural em forma, mas singular em ação, reflete um Deus de complexidade e unidade, uma dica da misteriosa Trindade. A história do nome de Deus, Elohim, na Bíblia, entrelaça o divino com a realidade tangível da criação. Quando entramos na cena de abertura da Bíblia, somos recebidos com uma declaração poderosa que estabelece o tom para tudo o que se segue. Gênesis 1:1 nos diz: No princípio,
Elohim criou os céus e a terra. Este é nosso primeiro encontro com o nome Elohim e está repleto de significado. A palavra Elohim é notável porque é majestosa e misteriosa ao mesmo tempo. É uma palavra hebraica que pode ser traduzida como o forte ou o divino. Este nome não é apenas um título, é uma descrição da natureza e do caráter de Deus. Quando ouvimos Elohim, devemos entender que Deus não é apenas forte, mas a personificação da força e a essência da divindade. Mas por que isso importa? A importância deste nome está em seu significado em relação ao relacionamento de Deus com o mundo. Ao chamar Deus de Elohim, a Bíblia nos diz que Deus não é apenas supremamente poderoso, mas também soberano sobre toda a criação. Isso não é um poder distante e abstrato. É uma força pessoal que moldou as montanhas, esculpiu os vales, encheu os oceanos e deu vida à existência. A humanidade, à medida que a história da criação se desenrola no Gênesis, vê Elohim em ação. Gênesis 1:3 diz: "E Deus disse, haja luz, e houve luz." A frase "e Deus disse" se repete como o batimento de um tambor ao longo do capítulo, lembrando-nos de que Elohim está comandando o universo à existência com simples palavras, uma soberania em exibição. O tipo de autoridade que fala e acontece toda vez que Elohim cria algo no Gênesis 1, seguido pela afirmação de que era bom. Isso não se trata apenas de equidade, é sobre propósito. Tudo o que Elohim cria é projetado para refletir e proclamar sua glória e poder, desde o menor inseto até a maior galáxia. Toda a criação é uma tela que Elohim pintou com seu pincel divino. Quando olhamos ao redor do mundo, cada parte da criação sussurra, ou às vezes grita, o nome Elohim. As montanhas se erguem como monumentos à sua força, o céu é como uma exibição de sua divindade, e cada ser humano carrega o sopro de Elohim, um testemunho do toque íntimo do Criador. Em termos simples, o nome Elohim é nosso lembrete de que não há canto do universo intocado pela obra de Deus. Isso nos diz que o mesmo Deus que moldou o universo está envolvido nos detalhes de nossas vidas. Quando a vida parece caótica ou fora de controle, lembrar-se de Deus como Elohim pode ser uma fonte de conforto e confiança. Assim, à medida que a Bíblia começa com "no princípio Elohim", ela nos convida a uma história em que Deus não é um observador passivo, mas o Criador ativo, poderoso e soberano. É uma história que continua ao longo da Bíblia e nas vidas dos crentes. Hoje, onde Elohim ainda está criando, sustentando e revelando seu poder e natureza divina de inúmeras maneiras, número 3, El Shai. O nome El Shai é tradicionalmente entendido como Deus, o Todo-Suficiente. Este nome é uma combinação de El, que significa Deus em hebraico, e Shai, uma palavra cujo significado exato é debatido por estudiosos, mas muitas vezes é visto como transmitindo suficiência, poder e nutrição, como uma mãe que alimenta seu filho. Encontramos pela primeira vez esse nome em Gênesis 17:1, onde o texto nos diz que quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda diante de mim e sê íntegro." Aqui, Deus está estabelecendo sua aliança com Abraão, a quem mais tarde renomeia como Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. O timing dessa revelação é crucial, pois Abraão é idoso e sua esposa Sara está muito além da idade de conceber filhos. A promessa de ter um filho parece impossível pelos padrões humanos, mas Deus se apresenta como El Shai, para destacar que ele não está limitado por restrições humanas. Ele é suficiente em si mesmo para cumprir promessas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Impossível subestimar a importância de Deus se revelar como El Shai a Abraão. Isso enfatiza o ilimitado poder de Deus e sua capacidade de cumprir suas promessas, independentemente de qualquer obstáculo aparente. Isso tranquiliza Abraão de que Deus é mais do que suficiente para realizar o extraordinário, garantindo que sua aliança seja estabelecida ao longo da Bíblia. A noção de Deus como Elai serve como um lembrete para as pessoas em várias situações de que podem depender da suficiência total de Deus, seja em tempos de necessidade, momentos de dúvida ou situações em que as probabilidades parecem inatingíveis. O nome Elai fala do poder poderoso e do caráter nutridor de Deus,
que provê e sustenta seu povo em tempos de escassez ou incerteza. Lembrar Deus como El Shaddai tem proporcionado conforto e força aos crentes, reforçando a ideia de que, quando tem Deus, tem tudo de que precisam. É um conceito que encoraja a fé não na própria capacidade, mas no poder de Deus para agir através e além das limitações humanas. A revelação a Abraão torna-se uma pedra fundamental para a fé de muitas gerações, uma declaração de que, não importam as circunstâncias, a presença e provisão de Deus são suficientes para atender a todas as necessidades. Quando Deus diz, "Eu sou El Shaddai", Ele está essencialmente dizendo, "Eu sou suficiente". E para inúmeras pessoas ao longo das eras e através das provações, isso tem sido uma fonte de esperança duradoura e confiança inabalável. Em relação ao número 4, Adonai, o nome Adonai emerge com honra e significado. Esse título para Deus, traduzido como mestre ou dono, é mais do que um identificador. É uma janela para a relação dinâmica e inspiradora entre o Criador e sua criação. Imagine um mundo onde cada nascer e pôr do sol, cada pico de montanha e profundidade do oceano ressoa com o eco de um nome majestoso. Este é o mundo onde o nome Adonai é dito silenciosa e estridentemente com o mesmo sentimento poderoso. Vamos dar um passeio pelo Salmo 8, versículo 1, onde o salmista exclama em adoração, "Ó Senhor nosso Senhor, quão majestoso é o teu nome em toda a terra." Aqui o salmista usa dois nomes distintos para Deus. O primeiro Senhor está em todas as letras maiúsculas, o que, em nossas traduções em inglês, significa Yahvé, o nome sagrado e inexprimível de Deus que significa sua natureza eterna e autoexistente. O segundo Senhor é Adonai, refletindo nosso reconhecimento pessoal da autoridade de Deus sobre nós. A importância de Adonai pode ser comparada à relação entre um servo devoto e um senhor benevolente. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, um servo buscava seu senhor para provisão, proteção e orientação. O senhor, por sua vez, cuidaria e governaria sobre os servos com bondade e justiça. Quando chamamos Deus de Adonai, estamos reconhecendo que Ele é nossa autoridade última, aquele que provê para nós, nos protege e guia nossos caminhos como súditos ou servos de Deus. O nome Adonai nos lembra nosso lugar no grande projeto. Não somos vagabundos sem rumo na terra, mas criações queridas sob o governo amoroso do Mestre do Universo. O livro de Isaías nos lembra disso quando diz, "Mas agora, ó Senhor Adonai, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és nosso oleiro, e todos nós a obra de Tuas mãos." Isaías 64, verso 8. O reconhecimento de Deus como Adonai também traz consigo um sentido de conforto e segurança. É saber que pertencemos a alguém maior do que nós, que segura o mundo em suas mãos. Vemos esse sentimento ecoado no livro de Gênesis, quando Abraão se dirige a Deus como Adonai, antes de interceder pela cidade de Sodoma, Gênesis 18, verso 30. Chamar Deus de Adonai nos humilha, mas também nos eleva, pois é um nome que nos conecta ao propósito divino e ao cuidado. Ensina-nos que cada ação, cada decisão, deve ser feita à luz de sua dominação e com o objetivo de servi-lo e glorificá-lo, pois ele é o legítimo dono de todas as coisas. Em essência, Adonai não é apenas um nome, mas uma declaração de nossa fé, uma afirmação de nossa lealdade e um compromisso de nosso amor àquele que, em sua majestade, reivindica tanto os mais altos céus quanto o coração humano como sua morada. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. E se você deseja adquirir mais conhecimento das Sagradas Escrituras, se inscreva no canal se não for inscrito e assista ao vídeo que está aparecendo aí na tela. Deus abençoe grandemente. Amém.